Vamos dar continuidade aí em 1 Reis. Vamos ver um fato do capítulo 21. E ver como Deus exerce justiça. E às vezes surpreende algumas pessoas que pensam que seus atos vão ficar impunes. Às vezes Deus cobra tão rápido. E às vezes Deus parece que demora tanto a cobrar, né? Mas o fato é que Ele sempre cobra. 1 Reis capítulo 21, verso 1 diz: Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dá-me tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto do lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto, não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: Que é isso que estás tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? Ele lhe respondeu: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e ele disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, alegra o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Bom, seguindo vai dizer: Jezabel ordena a morte de Nabote. Como o texto é longo, nós vamos dar uma paradinha aqui, porque você certamente conhece esse texto. E aqui diz, você vai ver que quando Acabe está lá, baixou? Acabe está lá feliz da vida, dentro da vinha, o profeta Elias aparece diante dele. O que Jezabel fez? Ajuntou uns homens malignos, pegou Nabote, o dono da vinha, colocou em praça pública para julgamento, e 2 homens malignos testemunharam falsamente contra Nabote, dizendo que ele havia falado mal do rei e blasfemado contra Deus. E o que aconteceu? Ele foi condenado à morte por apedrejamento. Tudo armado pela mulher de Acabe. Depois que o dono da vinha morreu, ela foi lá, comunicou ao seu marido: vai lá, a vinha é tua. O homem não questionou nada, simplesmente foi lá e se apossou da vinha. Quando ele está na vinha, tranquilo, Elias aparece e começa a falar com ele e dá um decreto dizendo assim: olha, lá aonde caiu o sangue de Nabote, também vai cair o teu. A tua mulher, ela vai ser devorada por cães. Aonde vocês derramaram sangue, o sangue de vocês também vai ser derramado. Mas o homem está ali, né, na vinha. Eu não sei quanto tempo ele desfrutou daquela vinha, não dá a entender que tenha sido muito tempo não, mas logo, rapidamente, a justiça se apresenta para ele. Só que
entre este decreto de que Deus exerceria essa justiça até o cumprimento dela, alguns bons anos se passaram. É possível que Acabe ia lá constantemente colher daquelas uvas e não devia estar nem aí para a palavra que Elias disse para ele. Ele é o rei, está mandando em tudo, está com um grande exército, não está em ameaças, está desfrutando de tudo. E muitas vezes é assim que as pessoas são surpreendidas. Porque, como às vezes Deus dá uma palavra de juízo, mas ela não se cumpre instantaneamente, as pessoas, como estão no dia a dia, vivendo, respirando, plantando, colhendo, vivendo regaladamente, vivendo em plena paz, elas ignoram aquela palavra de juízo que foi dada. Isto é uma constante no ser humano. Isso aconteceu com Saul, isso aconteceu com Acabe e tanta gente em Israel. No tempo de Jeremias, os reis que lá estavam, eles estão vivendo bem, eles estão tranquilos, eles estão cheios de expectativas numa série de coisas, eles vão ignorando o decreto de Deus que vai fazer justiça. E o ser humano, ele é tão insano às vezes, que ele não é capaz de parar e pensar, peraí, eu fiz algo errado, eu preciso pelo menos me arrepender do que eu fiz. Lembra, como estávamos mencionando lá de Apocalipse, dei-lhe tempo para que se arrependesse dos seus pecados, mas ela permaneceu do mesmo jeitinho. Nós precisamos tomar cuidado, porque o fato de estarmos de pé, o fato de estarmos bem, o fato de estarmos plantando e colhendo, o fato de estarmos festejando, sorrindo, o fato de termos de tudo, do bom e do melhor, não significa que estamos isentos da justiça de Deus. Pode apenas estar significando que Ele nos tem dado um tempo para que nos arrependamos. Então nós temos que ter consciência dos nossos atos. E eu pergunto, nós temos? Claro que temos. Claro que temos. Lógico que temos. Só que tem pessoas que ignoram a justiça, ou como nós costumamos chamar de a lei do retorno, ou simplesmente o nosso texto áureo, que é o de Gálatas 6, a partir do verso 6, de tudo que o homem semear, certamente isso ceifará. Então, irmão, tenha consciência do que você tem plantado, tenha consciência de que tipo de herança você tem adquirido. Esse homem adquire uma herança com sangue inocente derramado, lá instigado, governado pela sua mulher, e ele acha que está tudo bem. Ele acha que está tudo tranquilão, que está tudo umas mil maravilhas. Muitas pessoas que se acham em posições destacadas, quando se acham com recurso, quando se acham com condições, com títulos, muitas dessas pessoas esquecem que elas são sujeitos à justiça de Deus. Pode ser milionário, trilionário, eles são tão sujeitos à justiça de Deus quanto o mendigo que está na rua, quanto o louco, o insano, o que não tem uma casa para morar, o que não tem onde reclinar a cabeça. Todos nós estamos à mercê do martelo de Deus, mas o ser humano está sendo constantemente surpreendido pela justiça de Deus, como Acabe. Está lá na vinha, quando ele está lá na vinha, vem Elias e se apresenta para ele e decreta o juízo, e ele vai viver a sua vida. E depois nós vemos que os cães vão e lambem o sangue dele quando ele vai para a peleja. O homem
Diz a Bíblia que um homem a esmo pegou uma flecha e jogou no meio da multidão, e a flecha foi e pegou entre a armadura dele. A flecha pegou entre a armadura dele, ou seja, num lugar que só Deus podia acertar. A flecha pegou entre a armadura dele. E ele morreu, e depois lavaram o carro, e o seu sangue correu, e os cães lamberam o sangue dele, conforme a palavra de Elias. E Jezabel foi devorada por cães. Jezabel foi devorada por cães lá no cenário de Israel. Bom, a justiça de Deus, a justiça divina, não falha. E pode parecer que está demorando, mas ela não estará demorando. Ela vai se cumprir. Tem um texto, que deixe-me ver se eu tenho memória dele aqui. Sim, é um texto de Gênesis, no capítulo 4, verso 8. Eu quero que você vá até Gênesis. Vamos lá para a pré-história. Gênesis 4, 8 diz assim: o primeiro homicídio. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da terra, da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Veja bem aqui uma coisa, irmão, que me chama a atenção, quanto à justiça de Deus, quanto aos decretos do castigo de Deus. Como Deus, às vezes, nós poderíamos usar uma palavra que, com relação a Deus, não se encaixa muito bem, mas para nós entendermos, como Deus, às vezes, é sádico. Ele poderia dizer assim: o Caim, porque tu matou o teu irmão, tu também é digno de morte e certamente morrerás. E dali Caim definhar e morreu, sei lá, como Deus faria, como a Bíblia diz sobre vários casos que Deus matou instantaneamente. Levítico é cheio dessas narrativas, Deuteronômio é cheio dessas narrativas, Números é cheio dessas narrativas, em que Deus se desagradou e vingou-se instantaneamente. Mas às vezes Deus é terrível, como a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Olha o que Deus faz. Caim questiona: mas agora todo mundo que me encontrar vai querer me matar. Não, eu vou botar uma marca em você. Ninguém vai te matar. A Bíblia diz que Deus colocou uma marca para que ninguém ferisse a Caim de morte. Não que não ferisse, não que não tocasse, mas que ninguém o ferisse de morte. Tu vais ser forasteiro, peregrino, e quando você for trabalhar, a terra não vai te produzir para você como produz para outros. E tem mais: ninguém vai te matar, eu vou botar uma marca em você, você vai ficar vivo. O teu castigo é ficar vivo. Eu digo mesmo, irmão, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Quando Deus te olha e diz assim: chegou a hora de exercer a minha justiça contra você, melhor a morte. É melhor a morte. Porque, sabe, agora,
nós vemos, por exemplo, aqui nesse ministério, um pouco mais antes da metade desse tempo que nós temos, se deu um caso com um grupo que estava aqui na igreja, e esse grupo, quando viu que as coisas não iam acontecer do seu jeito, que eles não iam conseguir me manipular, nem com falsos sonhos, nem com falsas profecias, nem com falsas interpretações, quando esse grupo estava aqui dentro formando uma rebelião, e Deus já mostrando tudo, Deus já tinha mostrado a rebelião de 1/3, a semelhança do que Satanás tinha feito no céu, Deus já tinha mostrado todos os passos das pessoas, Deus brincou com eles, Deus me fez viajar, quando eles acharam que eu tinha viajado, que eles poderiam dominar, eu cheguei de surpresa, quando eles estavam planejando tudo, e Deus mostrou isso, foi uma coisa, Deus brincou com eles, Deus zombou, escarneceu deles, eles prepararam tudo, prepararam um golpe dentro da igreja, profetizavam falsamente na frente da igreja, mentiam descaradamente, Deus me mostrando, olha as mentiras, e deixa falar as mentiras, não tem problema, e deixou até que Deus falou assim, agora corta. Quando eu cortei, houve a rebelião, e eles partiram, um grupinho partiu. Quando eles partiram, depois de tudo que fizeram, nós questionamos com Deus, Deus, uma pessoa pode fazer tudo aquilo e ficar impune? Aí Deus vem e a um deles mesmos da rebelião, dos mentirosos, a um deles mesmos, eles tiveram um sonho e contaram para mim, eles mesmos, que eles estavam em uma situação terrível, horripilante, no meio da lama, e eles lutavam, e eles lutavam, e lutavam, e lutavam, e lutavam, e lutavam, a ponto da pessoa que sonhou dizer assim, pastor, foi incrível, a luta era tanta que eu acordei que não podia erguer os braços de tanto cansaço, eu acordei exausta. Foi uma mulher, acordei exausta e não podia nem erguer os braços de tanto cansaço, meus braços doíam pela luta que eu tive durante a noite no sonho com todo aquele pessoal, e eu fiquei pensando assim, como Deus é terrível, Ele pode simplesmente fazer o dilúvio vir e arrasar, Ele pode fazer chuva cair do céu, Ele pode fazer pedras cair do céu, Ele pode fazer a terra se abrir e tragar, Ele pode arrebentar com a enfermidade, Ele pode matar da noite para o dia, Ele pode tirar o fôlego de vida, mas às vezes Deus é tão terrível, Ele quer a justiça dele, parece que Ele tem tanta sede de justiça que Ele parece até ser um sádico. Ele diz assim, eu não vou eliminar, eu vou deixá-los lutar, eu vou sustentá-los lutando, eu poderia acabar com isso já, eu vou sustentar, eu vou iludi-los lutando até a última gota das forças dele, para que eles saibam que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E hoje está lá, uma falsa igreja aí embaixo, aonde eles estão lutando desesperadamente, isso já tem anos, e eu só vou ouvindo as notícias, eu digo, isso não é nada ainda, e alguém fala alguma coisa, eu digo, isso não é nada, quando eles não tiverem mais forças nenhuma, aí Deus vai, derrama o juízo sobre eles, Deus está simplesmente brincando com eles, iludindo, faz aparecer eles pensam que a igreja vai isso, vai aquilo, Deus faz aparecer uma situação, Deus está brincando com eles, eles estão debaixo de um juízo de Deus horripilante, assim como Deus fez com Caim, poderia simplesmente, Caim, não tem jeito para você, e a Bíblia diria, e matou o Senhor ali, acabou, não, mas não é isso, Deus foi e colocou uma marca em Caim e disse, ninguém vai te matar, o teu castigo é ficar vivo. A justiça de Deus não é bem diferente da nossa? Nós sempre consideramos que uma pessoa, quando ela está nos seus mais graves delitos, você vê que em vários estados do mundo, em vários países do mundo, existe o que? A pena de morte, que a pessoa considera o quê? Fulano cometeu o delito tal, então é digno de morte, matou,
digno de morte, robô, digno de morte, crimes de guerra, digno de morte, cadeira elétrica, forca, essas coisas todas que tem por aí, não é isso que não é isso que fazem? É a nossa maneira de ver como se faz justiça, mas terrível é a justiça que Deus faz. A que Ele faz é bem terrível, porque nós matamos, tá, acabou a história. Agora imagina você, uma pessoa sustentada dentro de uma cadeia, uma prisão perpétua. Ó, tá vendo esses muros aqui à tua volta? Pode se deliciar com eles, porque é tudo que você vai ver até o dia da tua morte. O que é pior? Então, Caim recebeu uma marca. A justiça de Deus, Deus falou assim: o sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Foi o primeiro homicídio. Não que faça diferença do primeiro ou último, não é isso. Mas Deus faz algumas declarações e diz assim: tu vai ter uma marca, ninguém vai te matar, não precisa ficar com medo da morte, porque o meu castigo para você é outro. Você vai ficar bem vivinho, com toda a sua saúde, mas o meu castigo para você é outro. Nós vemos a justiça de Deus que foi exercida lá em Gênesis 6 com Noé. E eu só queria lembrar aqui, não vamos nem ler o texto, eu só queria lembrar aqui, irmão, a capacidade de Deus em fazer justiça. Uma vez havia uma situação em que existia um grupo, e no meio deste grupo, alguém inocente. E alguém dizia assim para mim: poxa, como que Deus vai exercer justiça ali naquele grupo, se tem um inocente ali? Se Deus quiser atingir aqueles malignos, aquele inocente do meio vai ser atingido também. E eu dizia assim: não, Deus tem como no meio da multidão, matar a multidão e deixar o seu inocente vivo, de pé. Que a Bíblia diz que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. O que aconteceu com o dilúvio? Em que a Bíblia diz que Deus olhou e viu o mundo inteirinho corrompido. Como que você poderia fazer justiça ao mundo inteiro e livrar apenas uma família? Nós não temos condições. Mas Deus conseguiu condenar o mundo inteiro e livrar a família que Ele quis livrar e os animais que Ele quis livrar. Essa é a capacidade de Deus de fazer justiça, uma capacidade transcendental. Mesmo que eu não consiga enxergar como Deus poderá ali, naquela situação, exercer justiça, eu te garanto, Ele tem como exercer justiça. E é isso que nos mostra o dilúvio com o patriarca Noé. Como se exercer justiça? O mundo todo está corrompido. Vou trazer o dilúvio e vou destruir tudo. Como que Noé vai escapar? Noé, faz um barquinho para você. Mas, Senhor, como que eu vou construir esse barco? Vou demorar 120 anos. Não tem problema, eu espero. Mas, Senhor, eu com os meus filhos, vai demorar 120 anos para fazer esse barco. Não é? Eu espero. E se Deus que nós servimos, irmão, quando o assunto é justiça, você pode ter certeza que Ele vai exercer, não escapa nada. Para nós concluirmos ainda mais um pouquinho, eu quero lembrar o que falei no começo sobre Egito. Lá no Egito, quando o povo de Israel está se multiplicando e os magos estudiosos, astrônomos do Egito veem uma estrela que passa pela constelação do Egito, eles temem um libertador de Israel, eles temem um salvador de Israel, eles fazem o quê? Mandam matar os filhos dos israelitas recém-nascidos, assassinaram não sei quantas crianças. A nação de Israel, quando saiu do Egito, era, segundo alguns historiadores, 85 mil homens
e isso aí varia muito na idade em que era contada, tinha muito mais gente do que isso, mas eram 85 mil homens de uma determinada idade para cima, alguns diziam 18, outros diziam 21, existia esse pouco de rolo aí na história. Eles assassinaram um monte de crianças. Aí, quando Deus resolve tirar o seu povo do Egito, ele planeja, para quando o seu povo estiver saindo, ele planeja a morte de todos os primogênitos no Egito. Deus é um vingador exímio, Deus é tremendo para se vingar. Enquanto a nação de Israel está se preparando, Deus já falou assim, olha, pode fazer as malas, pode se preparar, pode arrumar tudo, porque nessa noite eu vou exercer a minha vingança e vou fazer a libertação de vocês acontecer. Faraó mandou matar todos os filhos dos israelitas e achou que estava tudo por conta de si mesmo. Ora, ele não tinha os seus deuses? Ra não era a reencarnação do sol, do Deus Sol? Eles não adoravam os deuses com pata de cavalo, com cara de coelho? Eles não eram os adoradores de deuses? E que conceito eles tinham? O que eles pensavam da vida? Aí manda matar tudo que é criança dos israelitas, e achava que ia ficar por isso mesmo. Irmão, nós temos visto aí no nosso dia, olha o que foi da delegada Ellen Sardenberg. Além de estar afastada do cargo, olha por tudo que está passando, e a mídia, aqueles que publicaram e a exaltaram quando nós fomos presos, agora são os mesmos que são obrigados a publicar o caos da vida dela. A justiça de Deus acontece, e eu não preciso nem pedir, eu só preciso esperar. Que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Então, não mataram os filhos dos israelitas? Deus planejou tudo. Olha, uma praga aí, fere o rio, tá? Manda as rãs, manda o piolho, manda as trevas, a saraiva lá no deserto, como é que chama aquele gelo que cai? Granito, manda o granito. E eles estão olhando assim, dizendo, beleza, a coisa vem, depois para, a gente vem, para. Deus falou assim, você vai ver a última. A última vocês não vão resistir, a última é a minha vingança. Mandou o espírito da morte e matou todo o primogênito no Egito. Falamos no começo, só para reforçar, sobre os amalequitas que fizeram a covardia com Israel. Depois Deus espera passar cerca de 100 anos ou mais, não tenho a precisão desse tempo. Levanta Saul e diz, Saul, agora vai lá exterminar os amalequitas, que quando o meu povo saiu do Egito, eles vieram por trás do povo, matando os idosos e as crianças. Depois de 100 anos, os amalequitas estavam acreditando que a vingança fosse acontecer? Os amalequitas estavam esperando que Israel fosse lá vingar isso? Não, mas a justiça e a vingança não procede de homens, ela procede de Deus. Por isso não precisa, não faz diferença o tempo. O resultado é que foram exterminados os amalequitas, foram todos exterminados. E tem mais, a maldição debaixo da qual eles viveram que nem percebiam. Os amalequitas não se multiplicaram astronomicamente, estrondosamente, eles não se multiplicaram. Quando Israel foi lá, Israel tinha um exército sim grande, mas não encontrou tanta resistência, porque os amalequitas eram bem menos, eram bem mais fracos. Sabe por quê? Porque as mulheres de Amaleque abortavam. A maldição estava no meio deles. Crianças estavam crescendo com 2, 3 anos, morriam. Vinha uma peste, acabava com metade deles. Deus poderia ter acabado com todos, mas os está preservando para a sua vingança, para exercer a sua justiça. Então, muitas mulheres de Amaleque, os amalequitas, com seus filhos no braço, dormia com ele vivo, quando acordava ele estava morto.
porque Deus não deixou que eles se multiplicassem o suficiente para oferecer depois resistência a Israel daí a 100 anos. E tem muita gente, muitos povos e muitas casas que não se dão conta que estão debaixo da maldição, que a mão de Deus os está esmagando. Os está esmagando, mas os está mantendo vivo, para que a sua ira e a sua justiça seja cabal. Que quando alguém mencionar o fato, diga que não ficou nada por fazer, que Deus exerceu justiça com seu martelo implacável. E para nós concluirmos, nós temos um homem que era líder, pensava que era o tal e se chamava Herodes. Quando os magos chegam em Jerusalém, onde está aquele que é nascido rei dos judeus, vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorar. Herodes, a Bíblia diz que ele perturbou-se. Um novo rei? Que isso? Vai lá, onde nasceu essa criança? Descobre lá e me conta. Os magos foram embora, Herodes fica revoltado, diz assim, não tem jeito, eu vou acabar com essa criança de qualquer jeito. Cumpriu-se a profecia, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, como se pudesse frustrar os planos de Deus. Lá houve pranto em todas as casas, a cidade, o vilarejo foi assombrado, sangue para tudo que é canto, pedaço de criança em tudo que é rua, cabeça de criança rolando em tudo que foi canto que se imaginasse. A cidade viveu um caos indescritível, um holocausto aos tempos antigos. E Herodes achou que estava tudo bem. A Bíblia diz que Jesus cresceu. Aos 33 anos, Jesus cumpriu a sua missão. Depois de Jesus ser assunto aos céus, a Bíblia nos dá a narrativa de que Herodes está, eu não sei em que tempo isso acontece, eu estou dizendo que a Bíblia dá uma narrativa depois dos fatos de Jesus ter sido assunto aos céus, mas eu não sei quanto tempo foi em que, desde o episódio da morte das crianças, Herodes assentou-se numa cadeira, no seu trono real, para falar ao povo. E o povo, quando ouviu falar, disse, é voz de Deus e não de homens. A Bíblia diz que um anjo desceu e o feriu com uma espada. E ele adoeceu, e a sua carne começou a ser comida de bichos. E ele já não conseguia ficar de pé. E ele era obrigado a olhar para o seu corpo e ver bichos transitando pelo seu corpo, e não tinha médico que resolvesse o seu problema. E você sabe que se uma pessoa está numa situação dessa e acaba perdendo a fome, a tendência é seu organismo rapidamente definhar e ela morrer. Pois a Bíblia diz que Deus, creio eu, colocou nesse homem uma fome inigualável. A Bíblia diz que este homem comia o dia inteiro e nada o saciava. Era comida o dia inteiro. Sabe por que Deus colocou essa fome nele o dia inteiro? Para alimentar os bichos que ele tinha que ser obrigado a ver correr o corpo dele o tempo todo. Nós nunca podemos brincar ou duvidar dessa palavra chamada justiça. Tinha um cara aqui em nosso meio que conviveu aqui uns 2 anos, 3, não sei, que pensava que era crente. E quando aqui no ministério nós falávamos na palavra justiça, ele dizia, não, essa palavra é forte demais. E principalmente que ele sabia que a casa dele estava debaixo de justiça. E ele achava que poderia, porque ele achava a palavra forte demais, ele achava que simplesmente não falando a palavra, que a justiça de Deus vai deixar de se cumprir. Já foi embora há muito tempo e acho que já demorou até demais aqui.
o tempo que ele ficou. Então, meu irmão, olha a situação do homem. Ele poderia ter morrido em pouco tempo com essa situação. No entanto, Deus o obrigou a comer assustadoramente. Os livros escritos por testemunhas oculares da época dizem, inclusive, esses grandes historiadores dizem que ele era rodeado de comida. O tempo todo tinham que levar comida na frente dele. E ele se alimentava e se alimentava constantemente. E os bichos transitando no corpo dele. Ele não mandou matar as crianças de 2 anos para baixo? E achava que ia ficar impune? Então aqui nós encerramos a aula de hoje com mais essa narrativa de a justiça divina. E lembrando que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Amém? Nós temos alguma pergunta? Hein? Não? Aqui temos pergunta? Pastor, aqui em 2 Reis 18, tem aquele episódio que Senaqueribe, né, vai invadir Israel lá com o rei Ezequias. E a gente vê que Ezequias, ele tirou a prata e o ouro do templo para oferecer para que o rei Senaqueribe não invadisse Israel. Então ele foi lá, tocou nas coisas santas de Deus e retirou tudo aquilo por não confiar em Deus. E a gente vê aqui, no capítulo 20, que fala que ele ficou muito doente e a doença dele era mortal. O senhor acredita que foi por conta disso? Não, só por isso não. Eu não lembro todos os detalhes do episódio, mas depois dessa doença mortal dele, não foi aquela que ele foi curado? Não foi? Eu não lembro do detalhe de como aconteceu a cura dele, qual profeta da época ali apareceu. Isaías, né? A história da pasta de figo, é isso? Então, veja bem, eu não acredito que foi o fato de ele ter tirado o ouro do templo, oferecido ao Senaqueribe, essa oferta aí, vamos dizer, para que o camarada fosse embora. Eu não acredito que tenha sido isso que gerou essa enfermidade dele, porque também a Bíblia não é específica em falar que teria sido isso, tá? Agora, pessoas ficarem enfermas aconteciam constantemente, por isso Deus era conhecido por Jeová Rafá, o Deus que cura. Agora, a atitude dele ali pode ter trazido algum problema assim para a vida espiritual dele, visto que ele tomou aquela atitude de arrancar o ouro do templo, a prata, e a Bíblia não diz, não mostra que ele tenha consultado ao Senhor. Isso pode ter gerado algum problema na vida dele, na caminhada, sei lá como. Agora, a Bíblia não é específica em dizer que por causa disto ele teria ficado enfermo. E ainda depois nós vemos que há uma operação que entendemos ser divina, onde ele é restaurado. Então nós não acreditamos, eu particularmente não acredito que tenha sido esse o fato que o tenha levado à enfermidade. Temos alguma colocação? Pastor, aqui em Mateus, capítulo 2, sim, verso 18, fala assim: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, sim, inconsolável porque não mais existe. Queria que o pastor me desse uma explicação sobre isso. Justo. Esse é o cumprimento da profecia, né? Do que nós acabamos de ver quando Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Essa foi a profecia de Jeremias. Raquel, que era a mulher de Jacó, e ela representava então toda a descendência de Israel, né? Tudo aquilo que viria a ser descendência de Israel, porque ela era a mulher legítima de Jacó, ela era a mulher que Jacó realmente amou muito.
então ela se transformou na mãe. Antes de descendência, é melhor a gente chamar ela de mãe, mãe da nação de Israel. E o resultado foi que a profecia dizia isso: Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada porque eles já não existem. E todo mundo tem essa profecia como tendo sido cumprida quando as crianças daquela área, daquela cidade, que era antigamente chamada exclusivamente pelo nome mencionado na profecia, acontece o fato que Herodes ordenou, e isso é o cumprimento da profecia. Então essa palavra é específica sobre aquilo ali. Amém, irmãos? Só por hoje? Vamos agradecer a Deus então?